Bem-vindos à segunda parte do tutorial de Git. Nós vamos falar de desfazendo alterações. Bom, o comando checkout ele serve para três coisas no Git: voltar commits, voltar arquivos e trocar branches. Voltar commits faz com que o diretório de trabalho inteiro bata com o commit que você selecionou, permitindo verificar uma versão de um projeto sem alterar o estado. Voltar um arquivo faz com que o arquivo específico volte para uma versão particular, deixando o resto do diretório intocável. E branches nós vamos ver mais à frente. Uso. Então, o primeiro comando eu estou trocando branches, no caso eu estou indo para o branch master. O segundo comando eu estou trocando a versão de um arquivo específico, indo para o commit específico. E o terceiro comando eu estou trocando todos os arquivos de um diretório. Okay. Quando se usa o comando checkout em um commit, o ponteiro head não aponta mais para um branch, e sim para o commit. Isso é chamado detached head. Isso não acontece quando se usa o checkout em um arquivo. O ponteiro head é um atalho no Git que aponta para a cabeça do branch que você está trabalhando, a cabeça da linha de desenvolvimento que você está trabalhando. Quando se usa o comando checkout, esse ponteiro head, ele não aponta mais para o bench, ele aponta para o commit. Quando isso acontece, o Git fala que está no estado chamado detached head. Quando você está no estado detached head, o Git não deixa você confirmar alterações. Você sempre tem que confirmar alterações em um branch. Vamos ver. Então, eu estou no branch master. Eu tenho 4 commits nessa figura. E o comando checkout volta o estado do diretório para um commit específico. No caso, esse A1 é 8FB5. Então, o ponteiro head que estava apontando para o master passa a apontar para o commit. O ponteiro é deslocado para o commit. Vamos a um exemplo de como utilizar o checkout. Fazendo 3 commits aqui. Nós já vimos no tutorial básico uma parte de como utilizar o checkout. Então eu vou voltar Vamos ver como utilizar o git checkout em um arquivo específico. Então eu modifiquei o arquivo A. Vou confirmar a alteração. Então, podemos ver que agora eu tenho 4 commits. O arquivo A possui uma linha e a linha segunda alterada. Então eu vou dar um checkout no arquivo A.txt. Vou falar qual branch, qual commit eu quero voltar. Head no Git é um atalho para a cabeça do branch. No caso, head está apontando para o último commit, que é esse aqui. Adicionado segunda linha em arquivo A.txt. Eu não quero voltar nesse commit. Eu quero voltar
1. Eu quero voltar uma alteração. Vamos voltar nesse commit aqui, ó, que veio um antes do head. Então, se eu fizer head til 1, eu vou voltar um commit nesse arquivo. Então, quer dizer que a alteração do arquivo A sumiu, porque eu voltei um commit nesse arquivo. O git status vai me falar que o arquivo foi modificado. Se eu quiser confirmar essa alteração, git commit, e eu desfiz a minha alteração no próximo em um commit a mais. Então, voltando, podemos ver agora que o head aponta para um commit anterior. Então não adiantou eu fazer um checkout no head, porque ele falou que o arquivo A ainda está com alteração. Então eu vou fazer um checkout no branch para me voltar para o último commit do branch. Mesmo assim, ele me falou que o arquivo A foi modificado. Nós vamos ver esse commit, esse comando, na próximo slide. Mas eu desfiz a alteração que eu fiz. Você pode ver que ele falou aqui, ó, a cabeça agora aponta para a cabeça do branch, que é esse commit aqui. Outra forma de utilizar o git checkout é voltando todas as alterações do diretório, voltando para um commit específico. Então, vou voltar o commit, vou voltar duas alterações. Então aqui eu estou voltando para o commit onde foi adicionado o arquivo A e B. O arquivo C vai sumir. Arquivo C não está mais. E agora ele me fala, como eu troquei para um commit, ele me fala que eu estou no detached head, que eu não estou apontando mais para um branch, e sim para um commit. Nós vamos ver o que isso significa quando nós formos tratar de branches. Lembrando aqui que o head agora aponta para esse commit, então se eu der head 1, eu não vou voltar para o adicionar arquivo C, eu vou voltar mais um, que o head está apontando para esse commit. Então eu vou voltar eu vou voltar para esse commit aqui. Então o head sempre aponta para o commit atual. E o branch sempre aponta para o último commit do branch. Então, só recapitulando, head 1, voltei um commit,
Voltei mais um commit. C sumiu. Voltei mais um commit. Aí B sumiu. Se eu voltar mais um, não tem. Esse é o último commit. Comando revert. O comando revert desfaz um commit, mas ao invés de deletar o commit do histórico, ele descobre como reverter as alterações e cria um novo commit. Isso é importante para manter o histórico e manter a integridade do trabalho em equipe. Então, o comando revert vai criar um novo commit contendo aquelas alterações. Como a gente pode ver nessa figura, o commit com X vermelho vai ser desfeito adicionando-se um novo commit em azul. O novo commit em azul vai ser o resultado do commit com X vermelho desfeito. Ou seja, o commit com X vermelho não vai sumir. E o azul vai ser um novo commit com as alterações desfeitas do commit com X. Então vamos a um exemplo. Dentro do repositório, eu tenho então 4 commits. Eu vou desfazer o commit adicionado ao arquivo C. Então o arquivo C não vai ser deletado, ele não vai existir mais. Podem ver que o arquivo C existe aqui no diretório. Eu vou fazer um revert. Como é o commit anterior, eu vou colocar head til 1. Então ele vai criar um novo commit deletando o arquivo C que foi adicionado no commit anterior. Ele pede uma mensagem, eu vou deixar a mensagem que está. Então, arquivo C sumiu e nós temos um novo commit na linha, no histórico do Git. Se a gente voltar para o commit, se a gente fizer o checkout nesse commit aqui, a gente vai ver que o arquivo C está nesse commit. O arquivo C está lá. Bem, esse foi o comando revert. Agora vamos para o comando importante. É importante a gente notar então que o comando revert ele altera apenas um commit. Então o commit marcado com X, o commit que foi marcado para ser revertido, ele é alterado em um commit, em um novo commit. Ele não volta o estado da árvore, ele não retira os commits da árvore, da linha de desenvolvimento do Git, do branch, ele não retira os commits e não reseta o estado. Isso é feito pelo comando reset. Então, o comando reset ele desfaz uma alteração, assim como no revert. Mas ele deve ser usado com cuidado, porque se você desfazer um commit e perder a referência para ele, você não consegue mais voltar essa alteração. É um revert permanente. Então nós podemos observar na figura que a diferença entre o revert e o reset. O revert, o commit marcado com X, ele vai ser alterado adicionando-se um novo commit na árvore. O reset, ele volta realmente, ele apaga realmente o commit que foi feito. Então ele volta no histórico para o commit anterior. Então ele deleta o commit que está mais à frente, marcado com X vermelho, e volta para o commit anterior. Vamos ver um exemplo do comando reset. O uso do comando reset ele tem essas formas de utilizar. O comando reset arquivo, ele remove um arquivo da staging area.
Aqui eu não estou trabalhando com o commit, eu estou trabalhando com a staging area. O comando reset, ele reseta a staging area para combater com o commit mais recente. Então ele retira todas as alterações que você fez da staging area. E o comando que você adicionou na staging area, né? O comando reset "-hard", ele retira as alterações da staging area e as modificações no diretório corrente. Os arquivos que foram modificados também vão ser, as alterações vão ser ignoradas. Sem o "-hard", sem o parâmetro hard, o reset ele apenas retira as alterações da staging area. O reset passando um commit, ele move o commit para trás até o commit e concatena os commits no caminho, em um só. Ou seja, ele perde o histórico, deixando o histórico mais atômico. E o reset "-hard", ele move o branch para trás até o commit e destrói os commits no caminho. Esse aí pode ser, se você perder a referência para o commit, você perdeu os commits que foram resetados. Então use com cuidado esse comando. Então vamos ver como utilizar o comando reset. Para essa parte, eu vou fazer um clone do Git tutorial revert. Caso aconteça alguma coisa, é só deletar o arquivo. Então vou fazer um clone dele. Podemos ver que nós temos 4 commits aqui, né? 5 commits. O Git status fala que não tem nada alterado. Eu vou alterar o arquivo c.txt, que não existe por causa do commit. Vou alterar o arquivo a.txt. Vou colocar arquivo a alterado. O status então me fala que eu tenho um arquivo modificado que não está na stage area. Vou adicioná-lo na stage area. E agora o Git me fala que ele está na staging area, mas vamos supor que essa alteração, vamos alterar o arquivo B também para ficar mais explícito. Adicionado linha 2. Então eu tenho os 2 arquivos adicionados na staging area. Os 2 arquivos são modificados e os 2 arquivos vão ser commitados no próximo commit. Mas vamos supor que eu quero remover o arquivo A da staging area. Então eu faço git reset a.txt. Então é só o arquivo B que está na staging area agora. A outra forma de utilizar o git reset, como nós vimos, foi de adicionar. Mas vocês podem perceber que o arquivo B ainda continua modificado. Adicionado linha 2. Se eu utilizar git revert sem passar parâmetro nenhum, ele falou que não pode ser feito esse parâmetro. Reseta staging area, bater com o commit mais recente. Reset, digitei errado. Então ele retirou todos os 2 da staging area. Nenhum dos 2 mais está na staging area, mas eles continuam modificados.
adicionando linha 2 em B. Então, b.txt. Adicionei B novamente na staging area. Vamos supor que eu quero tirar o arquivo B da staging area e descartar as alterações dele no arquivo físico também. Então, git reset -hard b.txt. Bom, ele falou que eu não consigo resetar apenas um arquivo. Bom. O reset -hard ele descarta todas as alterações do diretório. Então agora a.txt e b.txt possuem a alteração. Possuem a alteração descartada. As outras formas de utilizar o git reset, que além de mexer com a staging area, é mover o branch para trás. Nós podemos ver aqui no slide anterior que se eu resetar o branch movendo ele para trás, ele vai concatenar o branch e é como se o branch anterior fosse a soma dos dois. Então ele compacta o histórico. Nesse caso aqui, vamos ver. Se eu utilizar o comando reset, ele vai manter o estado desse commit e vai concatenar todos os commits. Então eu poderia manter esse estado a.txt, b.txt e readme.x e readme.md em um único commit. Então, eu estou eliminando todos esses commits aqui, mas não deletando eles, estou concatenando em um só. Vamos ver. Então, virou um commit apenas. Eu resetei, voltei os commits aqui. E dentro do commit eu tenho o arquivo A e o arquivo b.txt e o readme, que é exatamente igual ao que existe nesse commit aqui. É isso que o comando reset faz. Ele mantém essas alterações como se fossem diferentes do commit, né? Então ele volta ele voltou aqui, retirando todos esses commits aqui. Mas ele está me falando que essas alterações ainda existem. Eu teria que confirmar elas. Então eu vou gerar um segundo commit que vai ser o resultado de todos esses 4 de cima aqui. Ó. Porque o commit B11 ele está falando como se o commit B11 fosse modificado. Então
Vou adicionar todas as alterações e confirmar. Você pode ver que agora existem dois commits. O B11 e um novo commit, que é o resultado dos outros commits juntos. Então o histórico ficou mais sucinto aqui. Ao invés de 4, eu tenho um commit apenas com todas as alterações. Vamos ver então como que funciona o reset "-hard". Fiz uma nova cópia do repositório. Então nós temos aqui 5 commits, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou voltar para esse commit, mas eu não vou concatenar esses aqui, eu vou descartá-los. Então o status está me falando que não tem modificação, porque eu descartei essas modificações. E eu possuo apenas um diretório agora. E o que temos aqui? Apenas o arquivo readme. Então eu descartei todas as outras alterações, eu não concatenei elas. Eu removi-las do diretório. Nunca resete um histórico público. Você viu ali que os commits que foram, se esses commits tivessem sido publicados para outros desenvolvedores, a equipe vai notar que vai sumir commits dele. Então isso pode causar dor de cabeça para quem está trabalhando com a cópia do repositório. De repente, um commit some. Imagine se alguém tivesse criado um branch a partir desse commit. Ele vai perder a referência do que ele estava fazendo. Então nunca resete um histórico público. Ou seja, nunca resete o histórico do servidor. Aqui nessa figura nós temos uma ilustração do que acontece quando você reseta. Então antes de resetar nós temos lá o origin master seria o local de onde foi clonado, no caso o servidor. Todos e o master, a cópia que nós temos. Todos os dois apontam para o mesmo commit. Depois que houve o reset, o origin master ele passa a apontar para um commit que não existe e o master aponta para um commit anterior. Depois que houve uma confirmação desse commit, um dos masters vai apontar para um commit fantasma, um commit que não existe. No caso, o master da origem vai estar apontando para um commit que não existe. Esse commit cinza aqui vai sumir do mapa, então causando uma dor de cabeça para o trabalho em equipe. Só faça isso localmente. Se você ainda não publicou as alterações, não há problema nenhum em utilizar o comando reset. Um outro comando
utilizado para desfazer alterações é o git clean. O git clean ele é mais uma conveniência, porque você poderia fazer o que ele faz verificando o status e removendo o arquivo com o git rm. Bem, utilizando em conjunto com o git reset, deixa o estado idêntico ao que era. Então vamos a um exemplo de utilização. O git clean-n ele simula sem remover os arquivos. O git clean-f remove todos os arquivos não rastreados. O git clean-f caminho remove todos os arquivos não rastreados, limitando só caminho específico. O git clean-df remove arquivos e diretórios e o git clean-xf remove arquivos não rastreados e os arquivos que o git ignora. Vamos a um exemplo do git clean. Crio um arquivo a.txt com qualquer coisa dentro. Então, o git clean vai remover esse arquivo que não está sendo rastreado. Ele não está na staging area e não está sendo rastreado. Então, o clean ele não deixou eu fazer isso. O "-n ele não deixou eu fazer, né, por segurança. O "-n ele me falou que quer remover o A, então ele vai... Estou fazendo a simulação aqui, que é um arquivo que foi alterado e não está na staging area. O clean-f remove o arquivo A, ele não existe mais. Então o git clean é mais uma conveniência mesmo. Vamos remover o git clean agora. Ele falar que removeria o diretório novo. O diretório existe. O git clean-f, como ele remove só arquivos, ele não removeu o diretório novo. Com o parâmetro d, ele remove o diretório novo. Só mais um exemplo para ficar bem claro. Então, os dois arquivos não estão na staging area. Agora o arquivo A está na staging area. Se eu utilizar o git clean, ele vai remover apenas o arquivo B, porque o arquivo A está na staging area. Então esse é o final do nosso segunda parte do tutorial, desfazendo alterações. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima parte.